Boa tarde a todos, aqui é o professor Sérgio e vamos agora iniciar nossas aulas remotas com essa nossa aula 1, na Matemática 2. E o conteúdo que a gente vai começar abordando nesse ano letivo vai ser o conteúdo de matrizes. No nosso livro, esse conteúdo está no capítulo 5 e o da aula de hoje em particular, entre as páginas 66 e 71. Essa primeira aula, o que vai ser visto? Nós vamos ver definição de matrizes, sua representação, sua construção, vamos ver matrizes especiais e vamos finalizar com o conceito de matriz transposta. É uma aula bem conceitual, já envolve alguns cálculos, mas são cálculos simples, bem simples da gente estar trabalhando com eles. Conceito de matriz. Seja M e N dois números naturais não nulos. Uma tabela de m vezes n números reais dispostos em m linhas e n colunas. As m linhas são filas horizontais, as colunas são filas verticais. É uma matriz do tipo ou formato MN ou simplesmente matriz M e N. Então, o que é para a gente matriz? Matriz é uma tabela que você monta com M linhas horizontais, N colunas verticais. Essa matriz, por ter M linhas e N colunas, ela vai ter M vezes N elementos, e a gente vai se referir a ela como matriz do tipo MN, M vezes N, ou do formato M vezes N, ou, a maioria das vezes, uma matriz MN qualquer, certo? Então, matriz é uma tabela que a gente cria contando M linhas, M podendo ser 1, 2, 3, 4, enfim, uma quantidade natural de linhas, e N uma quantidade natural de colunas. Essa é a definição de matriz que a gente vai estar usando. Vamos ver agora um exemplo do que seja de fato uma matriz. Temos aqui duas matrizes. Observe algumas coisas de cara nessas matrizes. Elas são tabelas. Você percebe nela a existência de linhas e colunas. Vai observar que eu dei dois nomes para elas usando letras maiúsculas. A matriz D e a matriz E. Essas matrizes, elas estão exemplificadas no nosso livro, certo? Na página 66. Elas duas com esses nomes. E tem mais outras três que o livro também traz. Então, recortei essas duas para a gente estar analisando o que é uma matriz na prática, certo? Observe que, além dos nomes serem letras maiúsculas, eu delimito a tabela não escrevendo as linhas e colunas com aqueles traços típicos de tabela. Eu deixo os números como se fosse flutuando, cada um na sua linha, cada um na sua coluna, mas uso os símbolos para delimitar. Nessa matriz D, eu usei os símbolos de colchetes. Na matriz E, eu usei parênteses. Qual é o mais correto, qual é o mais inadequado? Nenhum dos dois. Tanto faz um ou outro. Eu, pessoalmente, professor Sérgio, prefiro colchetes, mas você pode usar parênteses sem nenhum problema. E observe que você consegue identificar em cada uma das matrizes uma quantidade de linhas e uma quantidade de colunas. Então, nessa matriz D, você identifica 3 linhas e identifica 4 colunas. Essa matriz D é uma matriz do tipo 3 por 4, com 3 linhas e 4 colunas, certo? Geralmente, como é que eu faço para representar ela? Eu pego o nome dela, que é D, e escrevo aqui em caixa menor, 3 por 4. Já a matriz E, você conta igualmente 3 linhas, mas conta somente uma coluna. Então, é uma matriz do tipo 3 por 1, e você pode escrever ela simplificadamente, a matriz é 3 por 1. Então, você vai sempre se referir à matriz com uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Na sequência, você pode colocar aqui o número de linhas e aqui o número de colunas. É uma tabela, só que é uma tabela de termos flutuantes, eles ficam flutuando no espaço,
e você delimita ela ou usando colchetes ou usando parênteses. Essa aqui é um dissecamento, né, a instrução básica do que é a matriz. E eu destaco para vocês que essa parte bem aqui desses índices que seguem o nome da matriz, eles são extremamente importantes para a gente. Pelo que a gente acabou de ver, uma matriz como essa, ela pode ser representada pelo seu nome e bem aqui seus índices, sua quantidade de linhas, que é 3, e sua quantidade de colunas, que é 2. Mas não é somente isso, a gente também pode estar pegando seus elementos e tá dando a eles também uma representação. Então, qualquer elemento dessa matriz eu posso, devo e preciso criar uma representação individual para ele, certo? Como essa matriz ela se chama Azão, A grande, todos os seus termos vão ser chamados Azinho, o A minúsculo. E o nome de cada termo vai ser dado pela sua posição, pela linha que ocupa e pela coluna que ocupa. Então vamos pegar bem aqui o termo 5. Você percebe que o termo 5 ele está na segunda linha e na segunda coluna. O termo 5, por estar na segunda linha e por estar na segunda coluna, eu vou chamar ele de termo A22. A gente tem o vício de chamar de A22 e às vezes a gente acaba chamando isso porque é muito mais prático. Mas um termo A22 não é o termo A22, é o termo A22. É o termo da matriz que está na segunda linha e que está na segunda coluna, que no caso é o 5. Então eu posso olhar qualquer termo desse e dizer qual é o nome dele, qual é a representação em A desse termo. O zero que está bem aqui. Observe que o zero é um termo que está na primeira linha e está na segunda coluna. Como o zero ele está na primeira linha e está na segunda coluna, ele é o termo A12 ou A12, né? Como a gente acaba, repito, teimando em chamar. Então ele é o termo A12, é o termo da primeira linha que está na segunda coluna. Só que a gente pode fazer o contrário. Eu posso chegar para você com essa matriz e falar o seguinte: me identifique, me aponte quem é o termo A32, o A32, certo? O que é que você vai ter que fazer? Você vai ter que procurar na terceira linha e na segunda coluna. Então você destaca a terceira linha, destaca a segunda coluna e aí identifica que esse termo A32 ele é necessariamente o 4. Então os termos de uma matriz são dados pela posição que ocupa, sempre com a seguinte regra. Está aqui o nome da matriz, a matriz vamos ser matriz X, seus termos são xinhos e são sempre acompanhados da linha onde está o termo com a coluna onde está um termo, certo? Agora a matriz aqui, se você observar, ela vai ter os termos inapropriadamente falando, o A11, o A12, o A21, o A22, o A31 e o A32. Você não vai ter essa matriz com esse formato, o termo, por exemplo, A13, nem vai ter o A34. Por quê? Porque o A13 não cabe nessa matriz porque ela não tem 3 colunas. E o A34 não vai nessa matriz aqui porque, por mais que ela tenha suas 3 linhas, ela não tem a quarta coluna onde estaria o A34. Então você também tem que observar que uma matriz dessa ela tem um limite, né? Até onde vai os termos, essa quantidade, essa numeração dos termos, ela é limitada pela sua quantidade de linhas e pela sua quantidade de colunas. E é muito importante, pessoal, que a gente tenha essa ideia muito fixa na cabeça, porque a nossa próxima lição nessa aula é construir uma matriz
a partir de uma lei de formação. Eu dou para você uma fórmula e você constrói a matriz inteirinha só usando essa fórmula, certo? Então, peguem bem, apreendam bem essa colocação aqui, porque a gente vai precisar dela agora para construir matrizes. De maneira geral, se eu tenho uma matriz X de M linhas e N colunas, ela é matriz M por N, certo? A gente usa aqui essa colocação algébrica de maneira geral. Já os termos dessa matriz, quando eu não estou me referindo a um especificamente, estou me referindo a eles de maneira geral, eu escrevo X e J, onde esse I é uma referência à linha, onde o número fica, onde o termo fica, e J, a coluna, certo? Então, por exemplo, se eu tenho uma matriz Y com alguma dimensão e eu tenho o termo Yzinho 3, 2, o 32. Isso aqui, como eu já falei, o 3 se refere à linha, o 2 se refere à coluna onde está o termo, e nessa linguagem de IJ, você tem que o I é o 3 e o J é o 2. Então, sempre que eu lhe apresentar um termo, por exemplo, o A73, quando você vê esse termo, você já pode escrever que o I é o 7 e que o J é o 3. Então, essa maneira de enxergar o número é que eu vou estar usando para construir uma matriz a partir de uma expressão. Isso aqui que eu vou explicar agora não tem no nosso livro. Então é interessante que você acompanhe por aqui, porque como não tem no livro, ele só faz exemplos feitos, a explicação do livro fica um pouco vazia. Então o professor vai vir aqui para explicar para vocês com muito cuidado como é construir uma matriz a partir de uma fórmula, certo? Então vamos lá. Vamos supor que você tem um problema com o seguinte enunciado. Construa a matriz K, 3, 2, onde Kzinho, aqui é o Kzinho minúsculo, viu? Aqui é a referência aos elementos. Onde Kzinho e J é 2i mais J. Isso aqui é um problema que eventualmente vai aparecer e é para você construir uma matriz com essa denominação, onde os termos vão ter que obedecer a essa regra. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou olhar é para esses dois números aqui. O que eles estão me dizendo? Que eu vou ter que construir uma matriz K que ela tenha 3 linhas e 2 colunas. Então ela vai ter que ter 3 linhas e 2 colunas. Ela vai ser uma matriz com 6 termos a determinar. Quem são os 6 termos a determinar? São casinhos, certo? São casinhos a determinar. Com a seguinte lógica, com a seguinte instrução. Esse termo aqui, como a gente viu agora há pouco, é o K11. Eu vou falar K11, pessoal, mas não é porque é K11, não. É porque é mais fácil estar falando e mais fácil de absorver. K11, o K12, que é o K21, segunda linha, primeira coluna, que é o K22, K31 e o K32, que são 6 termos que vão compor essa matriz. E qual vai ser meu problema aqui? Eu vou ter que calcular eles manualmente e individualmente. Então, vou ter que calcular o K11, o K12, o K21, o K22, o K31 e o K32. São 6 cálculos individuais que eu vou ter que fazer para cada um dos elementos. E qual é esse cálculo na prática? Agora que vem essa parte aqui. Observe que o que a regra está mandando eu fazer? Que o termo K e J, ele vai ter que ser o dobro de I somado com J. Em todos os 6 Ks que estão aqui, o primeiro índice é o I e o segundo é o J. Então, se você tem o K11, o I é o 1 e o J é 1 também, porque é o K11. Se você tem, por exemplo, o K32, o I é 3 e o J é 2. Então, você identifica
o i e o j, e a fórmula para cada um deles é 2 vezes o seu i somado com o seu j. Então, nesse K11, é 2 vezes o 1, que é o i, que é 1, mais o j, que é 1. Você vai escrever assim uma expressão numérica cujo resultado final é o valor do K11. Então, você vai ter aqui que 2 vezes 1 é 2, 2 mais 1, 3. Então, o K11 é 3. Aí você vai ter aqui o K12, que você vai proceder de maneira idêntica. Vai ser 2 vezes o i, que é 1, mais o 2, fica aqui 2 mais 2 igual a 4, certo? E assim você prossegue com todos eles até chegar no último. O K21 fica 2 vezes o 2 mais o 1. Fazendo direto já para ganhar tempo, 5. Aqui fica 2 vezes o 2 mais 2. 4 mais 2, 6. O K31, 2 vezes 3, 6 mais 1, 7. Aqui, 2 vezes 3, 6 mais 2, 8. Então, está aqui calculado os valores, certo? Como aqui nós temos um problema com espaço, eu vou só substituir aqui nesse. O ideal não seria isso, o ideal seria eu pegar os dados e montar a resposta independente, mas nosso espaço aqui é limitado. Eu vou apagar de um por um e vou colocar o valor que eu encontrei. K11, 3. O K12, 4. O K21 é 5. O K22 é 6. O K31 é 7. E o K32 é 8. Pronto. Você já construiu sua matriz, tendo observado o nome da matriz proposta, casão, o tamanho que ela tinha que ser, 3 linhas, 2 colunas. Aí você usou essa informação para poder pontuar quem são todos os termos a serem calculados. Depois, quando você já tinha noção de quem eram os termos a serem calculados, você pegou a fórmula que foi proposta no enunciado da questão, identificou que ela é 2 vezes o i mais o j. Cada termo desse tem como seu primeiro índice o i, o segundo índice o j. Então você, em cada um deles, montou uma expressão numérica respeitando essa regra, 2 vezes o i mais o j, que é o segundo. Calculou manualmente as 6 entradas. Depois calculou, montou aqui a matriz e pronto. Você já está com a matriz calculada no fim das contas, certo? O que pode mudar de uma questão para outra? O nome da matriz, mas tem sempre que obedecer a seguinte regra. A letra maiúscula é o nome da matriz, a letra minúscula são seus elementos. O tamanho que ela tem que ser, ela tem que estar bem definida quantas linhas e quantas colunas vão ser. E essa fórmula aqui, que aqui é o dobro de um índice mais o outro, mas podia ser i vezes j, i mais j, 4i mais 3 vezes j, i elevado a j. Aqui, pessoal, a gente tem que estar bem disposto, bem sensível e bem preparado para isso daqui ser qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de expressão matemática que envolva o i com o j. Ele sendo multiplicado, somado, dividido, fazendo potência, radiciação, fração, enfim, um monte de coisas possíveis que pode vir. Esse exemplo aqui é simples, porque é só expressão numérica linear direta, de soma com multiplicação. Sempre desencarar, mas a gente tem que estar sempre aí disposto a ver nesse coisa aqui expressões bem complicadas. Bem, agora a gente vai ver aqui matrizes especiais. Alguns tipos de matrizes que merecem uma denominação um pouco mais individual, certo? Do que matrizes em geral. Antes de explicar os 3 tipos de matrizes especiais, vamos só observar essa matriz A, certo? Observe que ela tem um radical dentro, ela tem que uma fração negativa, tem um 3 que é natural, essa B tem 0. Essa matriz ela é importante para a gente entender uma coisa. Numa matriz, os termos dela, os números que estão dentro dela, podem ser qualquer tipo de número. Frações, frações negativas, frações com radicais negativas, todo tipo de número que a gente já conhece
pode vir como termo de uma matriz. Isso aí pra gente não deve assustar, certo? A gente vai encontrar a matriz aí com todo tipo de número possível, mas até o momento o tipo de número da matriz não está dando efeito pra gente nada de negativo, certo? Nada de ruim. São só as posições de certos números. Por enquanto, esses números aqui dentro, sendo radicais, frações negativas, sendo zero, seja o que for, por enquanto, pra gente não está dando nenhum tipo de problema. Ok? Vamos lá. Essa matriz A, ela é classificada de matriz coluna. O nome é autoexplicativo, porque a matriz é só uma coluna. Tem várias linhas, essa aqui em particular tem 3 linhas, mas tem somente uma coluna. O nome dela, o nome que eu dou para ela pelos índices, é uma matriz que tem m linhas, mas vai ter somente uma coluna. Então ela é m vezes 1, que tem m linhas, aí pode ser que ela tenha uma linha, 2 linhas, 10 linhas, 20 linhas, 5 linhas, várias linhas, mas tem somente uma coluna, por isso chamada de matriz coluna, certo? Temos aqui a matriz linha, certo? Matriz linha, que é autoexplicativa também. Tem somente uma linha, tem 3 colunas, porque cada número individual ele é a sua própria coluna, certo? Essa aqui tem 3 colunas, uma linha, e as matrizes linha, elas são matrizes de uma linha e uma quantidade n de colunas, que pode ser uma coluna, duas colunas, 10 colunas, 100 colunas, onde colunas aí vai depender do número de posições, né? Já que linhas é somente uma. E, curiosamente, eu tenho uma matriz, por exemplo, uma matriz F, vamos supor que eu tenho uma matriz F só de um elemento dentro. Essa matriz, ela é matriz coluna, porque só tem uma coluna. Ela é matriz linha, porque só tem uma linha. Então essa matriz aqui acaba sendo uma coisa e outra. Ela é coluna, ela é linha e é quadrada. Porque o que é matriz quadrada? No nosso caso, são matrizes com número igual de linhas e colunas. Então se você tem uma matriz de uma linha e uma única coluna, ela é coluna, ela é linha e ela é quadrada. Essa aqui também é quadrada, você percebe que ela é uma matriz 3 por 3, 3 linhas, 3 colunas. E as matrizes quadradas, elas são matrizes de nome, matriz de MM ou matriz de NN, já que os dois, a quantidade de linhas, de filas, linhas ou colunas, são iguais, certo? Então aqui é uma matriz quadrada, matriz coluna, matriz linha, e a gente tem, na matriz quadrada, duas coisas a observar. A gente tem esses 3 elementos daqui, o 4 e o 6, e tem esses elementos aqui, o 7, o 1 e o menos 1. Toda matriz quadrada vai ter essa fila de elementos, que é uma diagonal, e a gente vai chamar ela de diagonal principal. Estes 3 aqui também formam uma diagonal da matriz, só que como não é a diagonal principal, a gente vai dizer que é a diagonal secundária. Então, se a matriz for quadrada, ela já ganha que tem esse tipo de elemento, esse tipo de fila. Porque tem as filas linha, as filas coluna, e quando for quadrada, tem as filas diagonais. Diagonal principal, do canto superior esquerdo ao inferior direito, e a matriz secundária, do canto superior direito ao inferior esquerdo. Então, isso aqui é os tipos básicos de matriz que a gente vai estar usando aí de maneira mais interessante. As colunas, as linhas e as quadradas. Se for quadrada, ela tem uma diagonal principal e uma diagonal secundária. A gente tem também as matrizes nulas, que são matrizes, vamos supor, matriz A 3 por 2, que é uma matriz de 3 linhas, 2 colunas, ou de todos são 0. Então, isso aqui é a chamada matriz nula. Matriz nula é tão insignificante, essa colocação matriz nula, que acaba... tem livros que nem falam dela. A matriz qualquer, onde todo mundo é 0. A relevância da matriz nula para a gente é mínima, não tem muita
coisa importante a ser dito sobre ela não. Para finalizar nossa aula de hoje, a gente vai falar de matriz transposta. O que é a matriz transposta em poucas palavras? É uma matriz derivada de uma original. Você tem uma matriz original A, em cima dela você constrói uma transposta. Você constrói a transposta por uma transformação. Quando em matemática eu falo transformação, eu estou me referindo a algum procedimento que eu aplique em algo original para gerar um algo derivado, certo? Aqui em particular você vai pegar uma matriz original, vai aplicar nela alguma transformação, alguma instrução para gerar outra matriz, e essa outra matriz é, no caso aqui, chamada transposta. Qual é o procedimento que eu vou usar para transformar uma matriz para gerar sua transposta? É um procedimento que está descrito bem aqui nessa parte desse quadro, certo? O que procedimento é esse? Para você gerar uma matriz transposta, você pega um termo da matriz original e coloca ele na sua posição reversa. Por exemplo, se você tem uma matriz A e tem seu termo, o A31. Para você montar a transposta, você vai gerar uma matriz transposta, onde o A31 da original vai dar origem ao A13. Então você pega um termo do original e muda ele de posição, leva ele para a posição reversa. Se eu tenho um termo A54 na matriz original, na transposta ele vai ser o A45. Então você vai pegar um termo e colocar ele na linha reversa e na coluna reversa. Essa colocação aqui que é feita, ela pode puxar da gente um pouco de trabalho para intuir, para entender bem. Então é melhor a gente fazer isso aqui na prática. Vamos fazer com a matriz K, que é essa matriz que vocês veem aqui, que é uma matriz de 3 linhas e 2 colunas, logo é uma matriz 3 por 2, certo? Para mim encontrar a transposta da K, eu uso K, eu uso esse Tzinho aqui como se fosse um expoente, para indicar que o que vai sair daqui é a transposta da K original. Detalhe, K e KT são duas matrizes distintas. O que acontece é que a KT ela é a transposta da K, certo? Então, o que vai acontecer? Cada termo aqui vai vir para essa posição, certo? Com seus índices trocados. Então, eu vou fazer bem aqui algumas posições. Fiz aqui 3 linhas, 3 colunas. E vamos reposicionar o 0, o 1, o 2, o 7, o 3 e o menos 2. Vamos lá. O 0, ele é o termo K11. Só que quando você pega K11 e você inverte o I com o J, vai ficar K11 de novo. O que quer dizer isso? Que o 0 que está aqui na posição K11, quando vier para a transposta, ele vai continuar na posição 11, primeira linha, primeira coluna, certo? Esse 1 aqui, ele é o termo K12. Quando ele for para a transposta, ele vai ser o termo K21. Então, o 1 não vai ser mais o K12, ele vai ser o K transposto 21. Ou seja, ele vai estar agora na posição de segunda linha e primeira coluna. Ou seja, bem aqui. Então, repito, ele era na original o K12. Na transposta, ele vai ser da posição 21, certo? E o 2, que era o original K12, desculpa, o 2, que era o original K21, na transposta, ele vai ser o K12. Então, ele sai dessa posição e vem para cá. O 3 é o nosso elemento, desculpa, o 7. O 7 é o nosso elemento K22. Quando eu for transpor ele, eu inverto 2 com 2, então o 7 vai acabar continuando na posição 2, 2. Então o 7 vai continuar nessa posição aqui, certo? O 3 aqui é o nosso K31. Quando eu for transpor, ele vai deixar de ser o K31 e vai se tornar um K13', K transposto 13,
Então ele vai sair da posição 31 e vai para a posição 13. Bem aqui. E o termo menos 2, ele é o K32. Ele é o K32. Quando eu transpor, ele vai ocupar a posição 23. Então, o menos 2 sai daqui e vai para a posição 23. Aí, não precisei dessas posições, não precisei delas. E aqui você acaba percebendo que a matriz ela se deformou por completo. Ela era uma matriz 3×2, e quando eu peguei e transpus todos os termos individualmente, virou uma matriz de 2 linhas e 3 colunas, virou uma matriz 2×3. Então a transposição ela faz isso. Ela pega cada termo e leva ele para sua posição reversa. Observe que o termo o K11 e o K22 não mudaram, então continuaram aqui. Agora os termos K12 e o 21, eles acabaram somente se invertendo de posição. Fizeram só essa inversão de posição e ficaram aqui. Agora o K3, K31, que era esse aqui, ele se jogou e se tornou K13. E o K32 acabou virando o K23. Ops, me engano aqui. Na verdade, 23 é a posição. Aqui é somente menos 2, certo? Menos 2. Então, esse termo aqui, que era o 32, veio para a posição 23. Então, transpor é isso. É você pegar cada elemento e colocar ele na posição reversa. E isso, inevitavelmente, deforma a matriz. Porque ela vai ser uma desse tipo, então ela vai sofrer uma espécie de rotação até ficar assim. O que na prática acontece é que se ela é uma 3×2, ela vira uma 2×3. Se ela fosse uma 4×1, ela virava 1×4. Então, além dos números dos termos irem para a sua posição reversa, a grandeza, o formato da matriz também sofre uma inversão. É um exercício que quando a gente treina, a gente vê que ele é realmente um exercício bem simples de ser entendido. Então, pessoal, a gente encerra por aqui a nossa primeira aula, certo? Que é uma aula para introduzir a ideia de matriz, a classificação, a posição. Observe que é um conteúdo onde a posição das coisas é muito importante. Eu tenho que ter esse equilíbrio, eu tenho que ter essa noção de posição para poder trabalhar de maneira correta com matrizes, certo? Então, tem aí os exercícios, vocês olhem as questões que o professor colocou, observem o prazo também da devolução, observem as regras de entrega, papel branco sem pauta, formato PDF, certo? E qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a explicação ou sobre a atividade, vocês podem aguardar amanhã pelo chat do professor ou então entrar em contato pelo Fale com o Professor, certo?